Olá a todos, amigos, parceiros. Estamos aqui para este vídeo a respeito da nova NR12 e de onde vamos tratar as modificações que houveram pela Portaria 916 de 30 de julho último sobre essa norma regulamentadora. Meu nome é o professor Jairo Brasil, sou consultor de empresas na área de saúde e segurança do trabalho. Fui gerente industrial por mais de 20 anos também. Atuei em empresas de alimentos, na empresa de indústrias metalúrgicas e também fui consultor do Sistema S. Estou aqui justamente para tratar dos itens mais significativos dessa modificação que houve na nova NR12. Inicialmente, posso dizer que houveram modificações nesta nova etapa da NR12, mas elas são modificações que não levaram, de repente, a um sistema de proteção que pudesse ocasionar alguma dificuldade, alguma, digamos assim, falta de cuidado com relação à operação dessas máquinas. A norma continua eficiente em seu conteúdo, né? E algumas coisas foram modificadas e é isso que eu quero trazer para vocês aqui. No primeiro momento, a gente pode ver, por exemplo, que alguns prazos que haviam sido dados para adequação de máquinas, como, por exemplo, prensas mecânicas de engate por chaveta, tiveram alguns itens que foram estendidos até 2020 como prazo. Outras máquinas também foram estendidas para 2022, o prazo de adequação, né? E outros itens internos no texto da norma que também foram modificados, e é isso que praticamente vai ser, digamos, o fio da nossa conversa aqui, ok? Algumas coisas relacionadas ao atendimento de normas técnicas, por exemplo, e normas técnicas internacionais, foram modificadas usando um termo de normas europeias tipo C harmonizadas, que são normas utilizadas no continente europeu e que também foi entendido por quem fez a revisão da norma, de que se atende a essas normas harmonizadas europeias, também podem ser, digamos assim, né, adequadas à NR12, ou seja, aqui no Brasil as máquinas também podem ser adequadas levando em conta essas normas harmonizadas europeias. E foi isso que entrou em alguns itens, por exemplo, né, como o item 12.1.1, que fala, né, que as máquinas devem atender às normas técnicas oficiais e na ausência ou omissão dessas. Então sai do texto ali normas internacionais aplicáveis e entra as normas europeias tipo C harmonizadas. Esse foi um item, por exemplo, interessante que a gente pode comentar aí. E nessa aprovação das normas europeias, como sendo também praticadas aqui para o cenário brasileiro, a gente pode dizer, por exemplo, que algumas normas interessantes a serem vistas por quem trabalha com máquinas, vocês que são profissionais da área também de adequação de máquinas, tá? Que observem, por exemplo, a ISO 13849, parte 1, que fala de adequação de projetos. Então, na hora que a gente está, de repente, fabricando uma máquina, né, ou está adequando uma máquina, no caso de projetos, por exemplo, fabricação de máquinas novas, tá? Se leva em conta a ISO 13849, parte 1. Né? No caso, por exemplo, para validação desses projetos também, eu posso ter a 13849, parte 2, que fala dessa validação. Tá? E praticamente a nova NR12 ela vai, digamos, fazer o cancelamento daquela NBR 14153 que a gente utilizava também aqui para apreciação de riscos. Outra coisa interessante também, eu posso citar aqui, dessa portaria 916, foi o item 12.1.4, que fala do que não se aplica a máquinas, né? A nova NR12. Ou seja, o texto anterior falava de máquinas movidas por força humana ou animal, que não se aplica na NR12, expostas em museus, feiras e eventos históricos, classificadas como eletrodomésticos, e aí foi inserido mais 3 itens nessa parte da norma, como, por exemplo, os equipamentos estáticos, que são aqueles que não têm movimento, por exemplo, né, que possa, de repente, implicar em algum tipo de risco mais significativo para o operador. Né? Então, por exemplo, foram retiradas da norma NR12 os equipamentos como, por exemplo, caldeiras, vasos de pressão, que são considerados agora também equipamentos estáticos, então não se aplica a norma NR12 nesses casos. Tá? Ferramentas portáteis e transportáveis também é um outro caso.
e as máquinas certificadas pelo Inmetro. Se entende também, com esse novo texto da NR12, que a máquina que tem a certificação do Inmetro não há necessidade de adequá-la a ela dentro dos princípios da NR12, porque se ela já vem realmente certificada, né, pelo Inmetro, não há necessidade desse tipo de operação. Outra coisa também sobre as máquinas aguardando, né, é um texto que apareceu ali também, né, um item que apareceu bem interessante, que vale a pena comentar, porque quando havia dentro do pátio da indústria, por exemplo, uma máquina aguardando algum tipo de procedimento, como, por exemplo, reparo, adequação de segurança, atualização tecnológica, desativação ou coisa assim, muitas vezes a empresa era autuada pelos auditores fiscais, porque a máquina estava ali dentro do pátio da empresa, muitas vezes aguardando algum tipo de ação, né? Então, é permitido, segundo o item 12.1.6, agora na nova redação, a segregação, o bloqueio e a sinalização que impeça, né, a utilização de máquinas e equipamentos que estão ali aguardando esse tipo de ação que eu comentei aí. Ok, outro item também sobre as medidas de proteção, né? Vale a pena comentar também, esse item fala aqui a respeito de que o empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores. Até aí, tudo bem esse texto comentado, mas houve um corte ou um recorte do restante do texto, onde dizia que medidas apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas direto ou indiretamente no trabalho. Então isso foi retirado da norma, né? Não se sabe qual é o futuro, de repente, né, desse item, principalmente quando trata de pessoas com deficiência operando máquinas, né? Pode ser que, de repente, haja uma reação da própria sociedade em relação a isso, mas, né, cabe comentar porque está aí no texto da norma, né, e cortando aí essa parte aí importante. Outro item interessante também é sistemas de segurança, 12.1.9.1, onde a norma também vai falar de alternativas técnicas existentes, né? Então, a adoção de sistemas de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho, né? Sempre levando isso em consideração. Quem vai avaliar a máquina, né, tem que estar atento não só às características das máquinas, né, mas também às características do processo. Porque muitas vezes a máquina pode, daqui a pouco, não implicar algum tipo de risco ou perigo, mas o processo em si pode induzir isso, né, dentro daquele cenário que está montado ali. Então, o que diz aí é que haja necessidade de se buscar alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto na CNR. Então, pode ser daqui a pouco, né, que os próprios profissionais que lidam com máquinas vão buscar outras alternativas, né? E essas alternativas, eu até trouxe aqui alguma coisa relacionada a isso, que se entende por alternativas técnicas existentes, tá? As previstas nessa norma NR12 e seus anexos, bem como normas técnicas oficiais, né? E também as europeias tipo C harmonizadas, ou seja, novamente vem à cena essa questão das normas europeias tipo C harmonizadas. Seguindo ainda, nós temos também as questões de distâncias de segurança, né? Eu lembro, por exemplo, que na norma anterior nós tínhamos um anexo, o anexo 1, que tratava especificamente disso. Esse anexo foi eliminado ali da norma NR12, né? E hoje, no novo texto, né, nós vamos ter alguma coisa muito sucinta referente à distância de segurança, mas se você quiser, né, você profissional da área de máquinas, você que está, né, fazendo a adequação das máquinas de acordo com a NR12, se quiser saber mais a respeito de distância de segurança, agora vai ter que começar a consultar, né, não só aquela pequena inserção que havia na NR12 antiga, né, sobre distância de segurança, mas vai consultar duas normas interessantes aí que pode te trazer todas as informações necessárias, que é a NBR-NM ISO 13852, que fala dos membros superiores, né, braços e mãos principalmente, e NBR-NM ISO 13853, que fala dos membros inferiores, né, pernas e pés. Então, a questão das distâncias de segurança em relação à operação de máquinas podem ser observadas nessas duas normas técnicas oficiais aí, ok? Outro item importante também, que eu achei interessante trazer aqui para a gente comentar sobre essa nova NR12, é o item 12.1.11, né?
que fala das máquinas, e falando justamente daquelas ISO 13849, parte 1 e 2, né? As máquinas nacionais ou importadas, fabricadas de acordo com essas normas, né, serão consideradas em conformidade com os requisitos de segurança previstos na NR12. Então, né, é isso que a gente havia comentado. A partir de agora, as máquinas que estiverem de acordo com essas normas ISO 13849, parte 1 e parte 2, estarão de acordo, ou serão consideradas de acordo com a NR12. Sistemas robóticos também foi outra coisa que entrou nessa atualização da NR12, né? E fala que elas devem obedecer, esses sistemas robóticos, né, às prescrições da ISO 10218-1, ISO 10218-2 e da ISO TS 15066, né, e demais normas técnicas oficiais ou, né, aquelas internacionais aplicáveis, tá? Então, os sistemas robóticos, se estiverem de acordo com essas três normas, né, a ISO 10218-1, a ISO 10218-2 ou a ISO TS 15066, elas vão também estar adequadas à nova NR12, tá, ok? Mas isso aí só para sistemas robóticos, ok? E aí eu quis dar uma olhada no texto para ver a conceituação dessa ISO 10218, 1 e 2, tá? Ela especifica, segundo o que diz o texto da norma lá, né, os requisitos e orientações para o projeto seguro, medidas de proteção e informações de uso inerente a robôs industriais. Então, se eu tenho a necessidade lá na minha empresa, né, de trabalhar com robôs ou adequar esses robôs de acordo com a NR12, né, eu posso ir nessa ISO 10218, parte 1 e parte 2. Tá? No caso de uma complementação também, né, eu fui olhar o conceito dessa TS 15066 e ela diz que complementa os requisitos e orientações sobre a operação colaborativa de robôs industriais. Muitas vezes o robô não faz totalmente a operação. Ele pode ser, às vezes, um robô colaborativo só, né, dentro desse conceito aí de indústria 4.0. Bom, outra coisa também que eu achei interessante e que está aqui também nessa nova NR12 é o texto que trata do arranjo físico em instalações. Tá? Ali, por exemplo, foi inserido um outro conjunto de conhecimentos, né, que diz assim, é permitida a demarcação das áreas de circulação, né, utilizando-se marcos, balizas ou outros meios físicos. Porque isso muitas vezes, lá dentro da empresa, era considerado na antiga NR12, né, como não seguro, né? Quando se colocava marcos, balizas ou outro meio físico para separar as áreas num layout, por exemplo, isso às vezes era considerado, digamos assim, uma não conformidade por parte dos auditores fiscais. E agora entra nessa revisão, então, da 916, da portaria. Né? Outra coisa que sai do texto ali, por exemplo, né, as áreas específicas de armazenamento para materiais de uso no processo produtivo, de acordo com a NR26, tá? E o espaço ao redor das máquinas adequado ao tipo de operação. Isso também foi retirado do texto, né? Talvez justamente desburocratizando um pouco mais essa questão aí do arranjo físico. Distância mínima entre máquinas e conformidade com suas características. Dentro desse texto aqui também uma palavrinha só foi alterada ali e a gente acha que isso daqui a pouco pode ser significativo. Por isso que vou comentar aqui também. Diz que essa distância mínima entre máquinas, né, tem que garantir aquela questão, né, da operação, manutenção, limpeza e tal. Mas no final do texto desse parágrafo diz assim, dizia, né, para garantir a segurança do trabalhador. E agora foi alterada essa palavra garantir. Né? O texto atual diz assim, para resguardar a segurança do trabalhador. Nessa questão aí, olhando, por exemplo, a questão didática do texto, eu posso dizer para vocês que dá a impressão que a responsabilidade é jogada um tanto mais para cima do trabalhador, né, que foi treinado na operação dessa máquina e tudo mais, e ali dentro da área onde ele trabalha, né? Então, o termo resguardar, ele tira um pouco da responsabilidade da empresa, que era a questão de garantir, né? E passa um pouco dessa responsabilidade, talvez, para o trabalhador. Muito bem. Ainda dentro da questão do arranjo físico e instalações, tá? Quando fala dos pisos, e eu lembro aí que os pisos, por exemplo, tinha um texto que comentava sobre
a questão de estarem sempre limpos e livres de objetos, né? Ferramentas e materiais, que não possuíssem, por exemplo, óleos esparramados, graxa, substância escorregadia, que deveriam ser nivelados e resistentes. Tudo isso foi trocado por um texto bem sucinto, né? Que ficou assim, ó, devem ser os pisos, né? Resistentes às cargas e que estejam sujeitos e não devem oferecer riscos de acidente. Então, está realmente bem mais simples o entendimento. Claro que a questão da aplicação aí na hora de trabalhar esses pisos, né, na indústria é uma coisa que de repente deve ser monitorada, deve ser mais bem avaliada talvez. No item 12.2.8.1, a norma nova NR12 vai trazer a questão dos teleféricos, né, que é uma questão também que não era, digamos assim, feito o uso disso nas normas anteriores, nas redações anteriores, mas agora os teleféricos também são contemplados, né? O que são esses teleféricos, né? São um sistema de transporte que, digamos assim, conduzem, né, matéria-prima, peças de um lado para o outro lá dentro da área industrial, né? Mas isso não quer dizer, por exemplo, né, com as pontes rolantes, não tem nada a ver com ponte rolante, porque a ponte rolante, na verdade, o teleférico, por exemplo, ele se movimenta num sistema só de ida e vinda, né? Num mesmo local, né? Numa mesma lógica, numa mesma área, né? Já a ponte rolante ela se movimenta em 3 dimensões, né? Ponte rolante, por exemplo, você trabalha dentro de um pavilhão, né? Em altura, comprimento, largura, em todo o processo, vamos dizer assim. O teleférico, então, de acordo com a nova NR12, o item vai dizer assim, ó, é permitido o transporte de cargas em teleféricos nas áreas internas e externas à edificação, desde que não haja postos de trabalho sobre o seu percurso. Então, da mesma forma, quando você trabalha com ponte rolante, tem que tomar o cuidado de quem está embaixo, os teleféricos também aqui, né, é chamada a atenção de que não haja nenhum tipo de posto de trabalho debaixo desses equipamentos. O próximo item contemplado aqui é o 12.3, que fala de instalações de dispositivos elétricos, né? Bom, já no início ali do texto, né, houve uma alteração de instalações elétricas, né, foi modificado esse termo, para circuitos elétricos de comando e potência. Tá? Então, o que diz a norma NR12 nesse aspecto? Que esses circuitos de comando e potência, eles devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir choque elétrico, incêndio e explosão. Ou seja, foi mantido a mesma estrutura da norma anterior, do texto anterior, né? A questão lá do aterramento, quando fala de aterramento, ele vai tirar instalações da mesma forma, né? E já vai deixar direto ali, aterramento de carcaças, invólucros, blindagens, etc. Ok? Não muda muita coisa, só muda praticamente aí, né, a parte inicial do conceito, né? Bom, depois, no 12.3.5 ainda, de instalações de dispositivos elétricos, vai falar dos quadros ou painéis de comando e potência. Isso também não existia. Nós tínhamos quadro de energia, né? E agora mudou para painéis de comando e potência. Tá? O que diz sobre a porta de acesso desses painéis, né? Que elas devem permanecer, né? Devem estar permanentemente fechadas as portas de acesso a esses painéis. Tá? Só que aí havia sempre uma questão relativa às visitas dos auditores fiscais da empresa, que muitas vezes encontravam um painel desse com a porta aberta e acabava autuando a empresa. E então foi criado um item aqui, né, no texto, justamente para levar em consideração algumas coisas que muitas vezes a porta de acesso está aberta em relação a um tipo de trabalho que está sendo feito. Por isso o texto modificou-se então para porta de acesso permanentemente fechada, exceto nas situações de manutenção, pesquisa de defeito e outras intervenções, devendo ser observadas as condições previstas, aí vai, né? Mas basicamente é isso, né? Modificou-se essa questão aí. No item 12.4.3, a norma vai falar de comando bimanual, e aí também algumas coisas modificaram, pouca coisa, mas principalmente a linha E, né? Que falava do comando bimanual, que eles devem possuir dispositivos, e aí dizia assim, dispositivos de comando. Isso foi riscado e foi alterado para atuação, ou seja, possuir dispositivos de atuação que exijam, e aí tinha uma atuação intencional, e aí vejam só, né? Uma atuação intencional se pressupõe então que o operador daqui a pouco, né,
por a intenção dele, né, era observado isso no texto anterior, né? Agora não, se tirou essa atuação intencional, né, e se colocou assim, né, como é que ficou o texto total dessa linha E. Que o comando bimanual deve possuir dispositivos de atuação que exijam intenção do operador em acioná-los. Aí, mais uma vez, a gente pode ver, né, uma, digamos assim, pretensa, de repente, imposição da responsabilidade desse comando manual, da operação dele, né, para cima do operador, ou seja, da responsabilidade do pessoal que está atuando ali, fazendo, digamos, o acionamento da máquina. Então, né, a fim de minimizar a probabilidade de comando acidental. Então, está jogando também a responsabilidade para cima do operador. Eu acho isso interessante, até porque quando você dá treinamento para os operadores a respeito dos riscos de máquinas e tudo mais, como operar de forma segura e tal, você pode referir essas questões, né, e que ele realmente assuma essa responsabilidade também junto com a empresa. Também o item F, a linha F, sofreu algumas alterações, a gente pode ver ali, né? Possuir distanciamento e barreiras, aí apareceu uma inserção ali, né? Ou outra solução prevista nas normas técnicas oficiais, ou normas internacionais aplicáveis entre os dispositivos de atuação, e aí tinha ali de comando, então virou de atuação, né? Para dificultar a burla do efeito de proteção. Então, também chamando a atenção, né, do operador em relação a burlar o sistema de segurança, tá? Principalmente porque o comando bimanual não só é um sistema de acionamento, mas também um sistema de segurança, porque, né, envolve as duas mãos, ambas as mãos do operador. Aí, no item 12.4.13.1.1, falando dos componentes de acionamento, partida e parada, né? Diz o texto aí que, além dos sistemas de parada de emergência e das proteções indicadas pela apreciação de riscos, poderá ser adotada outra medida de proteção contra choques elétricos, conforme normas técnicas oficiais vigentes em alternativas às linhas D, né, B dos respectivos subitens 12.4.3 e 12.4.13.1. Então, aí também tem uma outra alteração que pode ser observada por quem está, né, lidando com máquinas ou estudando a norma regulamentadora nova, né? Os sistemas de segurança também, no 12.5, trazem uma alteração que eu acho considerável, né, para dar uma olhada, sobre as zonas de perigo, né, que devem possuir sistemas de segurança, as zonas de perigo, que garantam a proteção e saúde e integridade física dos trabalhadores. Isso mudou também, né? A palavra garantam sai de cena e entra resguardem. Então ficou assim, ó. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança que resguardem a proteção, a saúde e a integridade física do trabalhador. Mais uma vez, coloca para o trabalhador essa questão da responsabilidade em relação aos sistemas de segurança. Também tem um item ali dentro do 12.5 do sistema de segurança que, quando utilizadas proteções que restringem o acesso do corpo ou parte dele, devem ser observadas as distâncias mínimas conforme normas técnicas oficiais. Aí eu vou lembrar daquilo que a gente comentou, né? A gente comentou aqui a respeito daquelas duas ISO que falam dos membros superiores e dos membros inferiores em relação a essas proteções ou esses sistemas de segurança. Tá ok? Ainda no sistema de segurança, quando a norma falava a respeito dos que eles devem, os sistemas de segurança, serem instalados e selecionados de modo que não tenham, aliás, que tenham categoria de acordo com a análise preliminar de risco, que estejam sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, havia um item que dizia não possuam ou não possam ser burlados ou neutralizados. Aí também, né, acredito eu que o texto jogava muita responsabilidade para cima da empresa, e muitas vezes retirava quase que totalmente a responsabilidade em relação ao operador, ao trabalhador. Então aqui também o item foi substituído por um simples item dizendo dificulte a burla, ou seja, os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo que dificultem a burla. Tá ok? Muito bem. 12.5.2.1 vai falar de instalação de sistemas de segurança que deve ser realizado por profissional legalmente habilitado, né, ou qualificado, capacitado,
quando autorizados pela empresa. Então, aí entrou um item, né? Se eles forem autorizados pela empresa. Então, ressalta essa questão da autorização da empresa para que esses profissionais possam realmente, né, fazer a adequação, ok? E instalar os sistemas de segurança. 12.5 ainda, né? É permitida a ligação em série na mesma interface de segurança de dispositivos de intertravamento de diferentes proteções móveis, desde que observado o disposto na ISO TR 24119. Aí também entrou um item, né, de uma ISO que deve ser observada se eu quiser, né, fazer, digamos, uma ligação em série de vários dispositivos de travamento, né, de diferentes proteções móveis. Então eu posso congregar, juntar tudo isso de repente numa mesma interface de segurança. É uma questão de analisar também e estudar essa ISO TR 24119. Aliás, fui lá, busquei assim pelo menos o conceito inicial dessa ISO, né? E ela diz, é uma ISO de segurança do maquinário, está lá escrito, né? 24119/2015, né? Avaliação de mascaramento de falhas de conexão serial de dispositivos de intertravamento associados a proteções com possíveis contatos livres. Então, havendo a necessidade, de repente, dessa questão de segurança, né? De dispositivo de segurança, é necessário e eu realmente recomendo que seja observada essa ISO aí com mais detalhes, com mais aprofundamento. Ainda sobre o sistema de segurança, foi talvez aí onde houve mais modificações, né? As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis associados a dispositivos de intertravamento devem operar somente quando as proteções estiverem fechadas, né? Para realizar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação e garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar início às funções perigosas. Creio que isso já estava, inclusive, no texto, né? Tá certo? E ali nos sistemas de segurança, quando fala de transmissão de força, componentes móveis, eixo cardan, ruptura de partes, tá? Foi inserido, né? Que possua proteções que garantam a saúde e segurança do trabalhador. Então, também alguma coisa no texto relativa à responsabilização também do operador, ou seja, do trabalhador, né? Junto com a empresa. Continuando então, nós temos os meios de acesso permanentes que faziam parte da antiga NR12, porque agora a nova NR12 não contempla mais esses meios de acesso e eles vão aparecer num anexo depois, lá na frente, tá? Então, saem aqui do texto, eram aqueles itens de 12.60, do texto antigo, né? De 12.64 a 12.76, que falava de escadas, rampas, passarelas e tal. Isso, então, foi totalmente excluído e passou para um anexo posterior, tá? 12.8 vai tratar dos transportadores de materiais, que são itens perigosos também, que fazem parte aí, muitas vezes, do dia a dia das indústrias, né? E os movimentos perigosos desses transportadores, né, de materiais acessíveis durante a operação normal devem ser protegidos. Olha só, quando o item, né, na verdade foi modificado aqui, colocando no texto que esses transportadores, né, acessíveis durante a operação normal, é porque muitas vezes havia, por exemplo, algum tipo de transportador de material encostado ali na lateral do prédio e tal, na fábrica, né? E às vezes as empresas eram autuadas por conta desses transportadores parados, que muitas vezes os movimentos perigosos dela estavam expostos, mesmo que sem funcionamento. E muitas vezes a empresa era autuada por conta disso. Então foi alterado aqui, né, colocando que acessíveis durante a operação normal, ou seja, quando estiver em funcionamento. Tá ok? Bom, ainda sobre os transportadores também foi alterado um item, né, que fala aqui também que ficam dispensados da obrigatoriedade do cumprimento dos itens de proteção, né, os transportadores contínuos de correia cuja manutenção ou expensão seja realizada por meio de plataforma móvel ou elevatória, atendido o requisito do item 4 do anexo 3 desta NR. Então, pode haver, por exemplo, algum tipo de manutenção sendo feita nesses transportadores, né? Mas de uma forma que não traga risco e que realmente não haja necessidade de adequação. No item 12.9, né, a norma NR12 nova
vai trazer os aspectos ergonômicos. Isso também estava contemplado na norma anterior, mas aqui, por exemplo, né, principalmente esse texto vai indicar a necessidade de se observar com mais profundidade, por exemplo, a NR, Norma Regulamentadora 17, que trata de ergonomia, né? Então, para o trabalho em máquinas e equipamentos, devem ser respeitadas as disposições contidas na NR 17, diz ali o item, né? Sobre os aspectos ergonômicos ainda, aí no 12.9, né, pode-se observar que a NR17 foi trazida em evidência aí muito grande nessa nova redação da norma NR12, né? Então, deu um pouco de status mais a essa norma, né? E fez com que, por exemplo, as máquinas e equipamentos nacionais importados fabricados a partir da vigência desse item devem ser projetados e construídos de modo a atender às disposições das normas técnicas oficiais, né, ou internacionais. Então, a questão de atendimento a aspectos ergonômicos das máquinas e equipamentos, tá, também podem ser, digamos assim, observadas em normas técnicas oficiais ou de fora também, né, que possam ser normas internacionais também, não só a nossa norma NR17, como era praticamente dentro da antiga NR12, ok? Com relação à manutenção, inspeção, preparação, ajuste e reparos, 12.11.1, né, elas devem ser submetidas à manutenção na forma, aqui modificou também esse texto, né, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, por profissional legalmente habilitado ou profissional qualificado. Então, também a questão aí da manutenção, que antes tinha itens específicos dentro da NR12, de atendimento pela empresa em relação à manutenção das máquinas, agora isso também pode ser determinado pelos itens do fabricante, como por exemplo um manual de operação da própria máquina e tudo mais. Ele pode ser considerado um documento também, como forma de orientação para a manutenção das máquinas. No 12.11 ainda, fala uma parte das manutenções preventivas e corretivas que foi retirada aí, né? Então, o que diz, né? Preventivas e corretivas. Só diz assim, não tem mais preventivas e corretivas, foi retirada essa parte. As manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado, que antigamente também não era aceitável, né? A questão do sistema informatizado. Então, eu acho que isso foi bastante interessante, modernizado aí na questão tecnológica, tá? Depois, um outro item que eu acho interessante também chamar a atenção, ainda dentro da manutenção, inspeção e preparação e ajustes, tá? É que as manutenções de itens que influem na segurança, tá, devem, no caso de preventivas, possuir cronograma de execução. Então aí foi realmente uma inserção interessante, né? Se fazer cronogramas de execução dessas preventivas, que já era uma coisa que se fazia, mas não tinha escrito aí no texto da norma. No caso de preditivas, possuir descrição das técnicas de análise e meio de supervisão, ou seja, de que forma, né, são feitas essas preditivas. E aí, daqui a pouco, aqui a gente pode inserir, por exemplo, né, a manutenção autônoma como uma ferramenta para a empresa, né, de uma forma a buscar o operador também mostrar quais são as deficiências que a máquina muitas vezes tem, certo? Com relação ainda à manutenção e inspeção, tá? Alguns itens foram modificados também no texto, como por exemplo, ficam dispensadas situações especiais de manutenção, regulagem, ajuste, pesquisa de defeito e inconformidades que não ofereçam risco às pessoas envolvidas na realização dessas atividades. Então aqui também, né, reduzir um pouco essa questão aí de obrigatoriedade digamos assim, descrever, detalhar, né, a questão de defeitos e inconformidades, né, até daqueles problemas, daquelas máquinas que não ofereceriam risco às pessoas, né, envolvidas. Tá? Então aqui também dá uma amenizada em relação a essas questões. Em função da inércia térmica do processo, e podem ser adotadas outras medidas de segurança, dependendo do caso também, né? Está aí descrito nessa parte da NR12. 12.12, então, vai falar da sinalização. Devem ser adotados sinais ativos de aviso ou de alerta, tais como sinais luminosos e sonoros intermitentes, que indiquem a iminência ou ocorrência de evento perigoso. Aqui foi trocado também, né? Havia ali uma questão de um texto, um termo acontecimento, e isso foi retirado e colocado evento perigoso,
que seja inequivocamente reconhecido pelos trabalhadores em treinamento, ou seja, isso está entre parênteses justamente porque, né, isso é necessário que se faça treinamento com os operadores, né, para que eles tenham a noção de quando isso pode daqui a pouco acontecer, certo? 12.13 vai falar dos manuais, né? E aí aqui traz uma questão relativa às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Que eram obrigadas, da mesma forma que as grandes, né, a manter os manuais e tal, tal. Então agora surge um item alternativo aqui para contemplar essas empresas pequenas, né, ou microempresas, tá? Então, que diz assim, ó, as microempresas de pequeno porte que não disponham de manual de instruções de máquinas e equipamentos, antes de 24 de junho de 2012, devem elaborar ficha de informação com os seguintes itens: tipo, modelo, capacidade, descrição e da utilização prevista dessas máquinas, né? Medidas de segurança existentes, instruções para utilização segura, instruções de inspeção e manutenção, procedimentos em situações de emergência. Então, cabe às microempresas e empresas de pequeno porte, né, fazer essas fichas de informação de acordo com os equipamentos, com as máquinas que tem lá no seu complexo industrial. Quase ao final, então, dessa nossa nova NR12, vamos falar do 12.14, que trata dos procedimentos de trabalho e segurança. Tá? O texto trouxe uma novidade aí também, né, dessa parte, e está descrito agora sob uma nova forma. O parágrafo diz assim: não é obrigatório o registro em livro próprio, ficha ou sistema informatizado da inspeção rotineira realizada pelo operador. Essa questão aí, né, foi retirada então da norma, não se sabe qual é a repercussão que poderá ter futuramente, não sei se isso impacta diretamente dentro dos controles e daqui a pouco, de repente, de uma inspeção por parte de auditores fiscais, coisas assim, que queiram saber o histórico, né, dessas máquinas, se elas passaram realmente, né, por um sistema de revisão, de inspeção, tá, quando se necessita desse histórico para algum tipo de ação trabalhista, coisa desse tipo. Bom, não se sabe, né? O tempo vai dizer, de repente, se isso foi interessante ou não. A questão da capacitação também no 12.16 foi motivo de alterações também. Nós tivemos aí, né, trabalhadores envolvidos em operação, manutenção, inspeção, tal, em máquinas e equipamentos devem receber capacitação sem ônus para o empregado e compatível com as suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias nos termos da NR12 para a prevenção de acidentes e doenças. Então foi um texto bastante interessante, não vejo nada assim, de repente, que vá trazer algum tipo de inadequação aí pelo que está descrito nesse texto, né? A questão da capacitação, ainda no 12.16, a norma diz que ela deve, então, ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função, já era assim no texto anterior, realizada sem ônus para o trabalhador e carga horária mínima, aqui sim, né? Me parece até uma coisa bastante similar à NR10, que fala de instalações elétricas e serviços com eletricidade, porque aqui diz que essa carga horária deve ser definida pelo empregador, que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo realizada durante a jornada. Até aí também achei bem interessante essa inserção também. No 12.16.5 vai falar do material didático, né, que ele deve ser fornecido aos trabalhadores, a lista de presença dos participantes ou certificado, currículo dos ministrantes e a avaliação dos capacitados deve ser disponibilizados à auditoria fiscal do trabalho em meio físico ou digital quando solicitado. Também não tinha muita coisa relacionada a essa questão da capacitação e aí então foi inserido mais essa parte aí no texto. Outra coisa também que não havia em relação à capacitação dos trabalhadores em NR12, segurança em máquinas e equipamentos, era a questão da reciclagem também, né? Ficou bem mais claro agora com essa nesse novo texto. O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança. Aqui quero chamar a atenção em relação a essa carga horária mínima, né? Então, na verdade, não tem nível de horário ou de horas, né, publicada ali, mas isso é realmente uma
responsabilidade do empregador. É ele que vai ter que definir, diante daquilo que ele observou de necessidade em relação ao trabalhador, né? Ele vai ter que, digamos assim, ter, de repente, a necessidade de avaliar qual é essa carga horária mínima que vai colocar para a reciclagem desses trabalhadores, né? Sendo que essa reciclagem deve ser distribuída em, no máximo, 8 horas diárias, ou seja, dentro da jornada de trabalho e durante o expediente normal, tá? Quase ao final, então, do 12.18, vai falar das disposições finais, né? E também, aí a gente ouve, assim, dá para notar uma bastante redução da quantidade de texto, né? Diz assim, o empregador deve manter, e a partir daí o inventário, aquele que a gente lembra, inclusive aí da norma NR12, né, que falava de inventário de máquinas. Hoje o inventário, na verdade, pela nova norma, né, ele se transforma numa espécie de lista, né, de máquinas e equipamentos, uma relação atualizada das máquinas e equipamentos, né? E aí, então, esse inventário, muitas vezes, que tinha lá cadastro, número de patrimônio, né, fotografia, existia um monte, digamos assim, de exigências em relação a esse inventário. Hoje, me parece que ele ficou bem mais simples, né, e que a empresa deve manter à disposição da Auditoria Fiscal do Trabalho uma relação atualizada das máquinas e equipamentos. Só fala disso, né? Claro que se a empresa quiser aprimorar esse tipo de coisa, esse documento, né, pode fazer uma coisa, de repente, mais aprofundada, né? Ok? Muito bem, isso já era disposições finais, né? Logo depois que termina a norma regulamentadora em seu texto, vai haver os anexos, né? E o anexo 1, por exemplo, foi aquele que modificou bastante. Nós tínhamos um anexo 1 ali com o quadro 1, quadro 2, quadro 3, e aí as distâncias de segurança, isso tudo mudou. Hoje o anexo 1, por exemplo, ficou só com os requisitos para o uso de detectores de presença optoeletrônicos, né? Que são, né, as cortinas de luz, né, e outros detectores aí para, de repente, acionar sistemas de segurança e tudo mais. Então, aí no anexo 1 vai ser modificado para esse tipo de componente, tá certo? O anexo 2 aí também vai trazer algumas questões de glossário e tudo mais, né? E aí nós temos o anexo 3, por exemplo, que é os meios de acesso. E aí aquilo que a gente tinha lá no texto da norma sobre os meios de acesso permanente, os cuidados e tudo mais, vão estar simplesmente algumas figuras também colocadas aí, continua nesse anexo 3 aí, tá ok? Então, na verdade, essas seriam as modificações mais substanciais, né, que eu pude considerar olhando a nova NR12 e que possa contribuir com vocês em relação ao conhecimento dessa norma tão importante para a questão de manutenção, adequação, né, e apreciação de riscos dessas máquinas e equipamentos, ok? Fica o meu agradecimento aqui a todos vocês, tá? E até uma próxima oportunidade, né? Muito bem, era isso então que nós tínhamos a respeito da nova NR12, né? Dos itens que foram modificados pela redação da portaria 916 de julho de 2019, e fica aqui, né, digamos assim, a nossa colaboração em relação a esses itens, tá? Nós todos sabemos das grandes dificuldades que há na hora de detectar, né, os perigos e os riscos das máquinas e equipamentos, de fazer uma boa apreciação de riscos. E há ferramentas disponíveis no mercado para isso. Dentre elas, eu recomendo para vocês a G-Riscos, que é uma ferramenta da Gáutica, da qual eu trabalho em parceria também. Ok? Um grande abraço e até a próxima.